Olá pessoal, bom dia. Hoje temos mais um podcast. Neste podcast, nós vamos falar na realidade sobre empreendedorismo. Como empreender na área de geotecnologias. Na realidade, o tema é como empreender na área de geotecnologias, mas é válido para qualquer área de atuação que a pessoa quer empreender. Meu nome é Rosário Dilo, estudei topografia no ensino médio, seguidamente fiz engenharia geográfica na Faculdade de Ciências. Na realidade, a história da Topogis começa quando, em 2006 ou 2007, quando fui trabalhar na Angola como topógrafo principal, na Estrada Nacional 120, no Akukungu. Então, desempenhando o trabalho de topografia na altura, apareceu depois, ou melhor dizendo, encontrei um outro topógrafo que estudou comigo ensino médio, que é o Vivaldo Augusto. Um belo dia, foi num domingo, acho, procurei sentar com o Vivaldo e começamos então a decidir em constituir uma empresa na área de topografia para poder prestar serviços ou colaborar com as empresas de construção civil. Foi então que vim para Luanda de férias e decidi começar a legalizar a empresa. A primeira documentação que consegui tratar, na realidade, o atestado de acessibilidade. Como vim para Luanda, estava ainda sem salário, então a minha mãe, Teresa Mabuzo, teve que me emprestar uns kwanzas, na altura possivelmente era de 22 mil kwanzas, e consegui então tratar o atestado de admissibilidade e ter então também já o estatuto da empresa. Então foi assim que começou a nossa história. Na realidade também, o nome da própria empresa Topogis foi atribuído por alguém, na altura quando começamos as conversações com o Vivaldo, veio-me a ideia de dar o nome de Leva Cartas. Mas em um belo dia, como também já era estudante em 2006 da Faculdade de Ciências do curso de Engenharia Geográfica, encontrei-me então com a colega Rosa Catati, que também estudou comigo topografia no ensino médio. Ficamos a conversar sobre as ideias que eu vim com ele do Kwanza Sul. Foi então que ela sugeriu que dessemos o nome à empresa de Topogis. Quer dizer que na realidade o nome deve-se ao mérito, ou melhor dizendo, devemos reconhecer a esta pessoa, a Rosa Catati, uma engenheira geógrafa também, que nesse momento trabalha no Ministério do Urbanismo e Construção. A Topogis é uma empresa ligada à área de geotecnologia, prestando os serviços de topografia, sistema de informação geográfica, cartografia, fotogrametria de baixo voo. Isso em topografia, logicamente, que no princípio, quando iniciamos, conseguimos o primeiro contrato com a empresa em que trabalhava o meu sócio, depois de sair de lá, melhor dizendo, que é a Legos Tervia. Nesta empresa, pediram com que nós acompanhássemos o projeto da estrada. Foi então que contratamos o nosso primeiro topógrafo, que é o Batista Graça. Demos uma formação intensiva ao mesmo. Na realidade, o Batista estava a sair do ensino médio de topografia. Decidimos preparar ele e deixamos então o próprio Batista a acompanhar esta obra. Naquelas alturas em que havia necessidade de um topógrafo superior, um de nós então viajava que para combater essa situação até que o Batista conseguiu atingir o seu nível superior em trabalhos de campo de topografia. Então foi o nosso primeiro contrato, que na altura acho que a Legos pagava-nos cerca de 600 mil kwanza por aí aproximadamente todos os meses. E então começamos a comprar ou a investir as mesmas entradas em outros equipamentos e recursos humanos. Na área de sistemas de informação geográfica, a Topogis tem desempenhado até a altura um projeto interno em que possui um sistema de informação geográfica que estava disponibilizado via web e foi descontinuado, e pretendemos voltar com ele futuramente, em que cadastramos, na realidade organizamos ou criamos um mapa turístico do município de Luanda. Esse trabalho foi um trabalho árduo,
cujo atrás encontra-se muita gente que trabalhou nele, como o Sérgio Dilo, o Pedro Vitoriano e a Angela Maria como responsável, e eu estava então a fazer a gestão deste projeto. Este projeto saiu em formato também impresso, que é o mapa impresso turístico do município de Luanda, que conseguimos então com ele fazer algumas apresentações e ganhamos alguns prêmios devido a estes serviços que nós então conseguimos trazer para a sociedade, pois as pessoas ao verem conseguiam notar que era um serviço um tipo de trabalho que geralmente muitas pessoas só encontravam em aeroportos quando viajavam para fora de Angola. Então foi algo que foi inteiramente desenvolvido ou trabalhado por técnicos nacionais, cujo resultado é um trabalho de alta qualidade que pode ser encontrado mesmo na Topogis ou também em alguns eventos que nós participamos. Portanto, a afirmação da nossa empresa começou não tão cedo assim, porque nós constituímos a empresa em 2008, né? Na realidade, o que eu estou querendo passar neste momento é o processo todo de legalização da empresa. Na altura, em 2008, não havia ainda o guichê único da empresa, ou se havia, ainda não prestava os serviços conforme tem estado a prestar agora, né? Então, muita documentação, em vez de tu ir no guichê único para tratarem de uma única vez uma série de documentações, muita documentação, então as pessoas iam tratando em cada instituição. Por exemplo, o documento que mencionei anteriormente, que é o certificado de admissibilidade, tivemos que ir no Ministério do Comércio. E no mesmo ano, em 2008, assim que começamos a constituir a empresa, fomos então legalizando outras documentações. Quer dizer que, na realidade, né, fui caminhando em várias instituições, como o Bairro Fiscal, o Ministério do Comércio, a Imprensa Nacional, de formas a poder então legalizar todos os documentos. Na Imprensa Nacional tivemos a publicação em Diário da República da empresa. No Ministério do Comércio conseguimos então tratar o alvará. No Bairro Fiscal conseguimos o número de contribuinte. Então aquilo era aí em várias instituições que era para poder então ter a documentação da empresa, por exemplo, no cartório, ou melhor dizendo, no notário. Fomos então dar a entrada dos documentos, que era para podermos então ter aquilo já definitivamente, em que nos foi pedido que abríssemos então a conta da empresa. Abrimos a primeira conta da empresa no banco Passo a Publicidade BFA, né? A primeira conta da empresa Topogis, e assim então legalizamos a empresa. Imagina, em 2008, na realidade essa é a minha ideia, que depois passei ao sócio que me acompanhou, né? Porque na realidade eu vim para Luanda e comecei a legalizar, e depois chamei o Vivaldo, depois daquela conversa que tivemos, para ver se ele estivesse mesmo preparado, que era para nós avançarmos com o projeto de legalização da empresa. Em 2008 era uma altura complicada, né? Alguém que simplesmente é um funcionário de uma empresa privada e decide constituir uma empresa. Estava-se na altura que quem constitui uma empresa é alguém que tem muito dinheiro ou coisa parecida. Logicamente, constituímos a empresa em um período com muitas adversidades, né? Em que o próprio bairro fiscal, ainda na altura, quando tu ias pagar o imposto, não existia uma conta própria que tu tinhas que pagar o imposto, né? Aquilo era pagar à mão. O próprio Estado também ainda não tinha uma certa organização, e muitos trabalhos, né? Tu, para conseguires, às vezes tinhas que ter uns lobbyings que era muito complicado. Então foi aí que decidi então começar a divulgar a empresa. Em 2008, 2009 ou 2009, ainda como estudante da Faculdade de Ciência, decidi então dar o primeiro ciclo de formação da Topogis, que foi dado mesmo em 2008, melhor dizendo. Tivemos que colar alguns panfletos lá na Faculdade de Ciências, né, com a ajuda do engenheiro Souza e, na altura, também o chefe do departamento, o Dr. Silva, e conseguimos então os primeiros clientes. Na realidade, a primeira formação teve apenas a presença de quatro pessoas interessadas, né? Que até hoje são clientes e amigos da Topogis, a mencionar o Dário Oliveira, o Adilson Freire, a própria Rosa Catati foi convidada para fazer a formação de forma gratuita, e o Osvaldo Kakashi, né? Muitos deles, por exemplo, os três primeiros
decidiram mesmo avançar na área de topografia. Hoje são grandes profissionais em topografia. O Rivaldo Cacás ficou professor e acredito que atualmente aqui está a ingressar na área de topografia. Na altura, a empresa estava situada no bairro Porto Pesqueiro, era um quarto na realidade, de praticamente 5x4, né? Porto Pesqueiro na altura muita poeira e trabalhava-se com gerador, não tinha energia. Naqueles lados se tinha, faltava muito, né? Mas era mais trabalhar com gerador. Ok, e fomos andando. Depois dessa altura de colar então os panfletos na faculdade, decidi então meter o primeiro anúncio, né, fazer a primeira publicidade da empresa no jornal. Acredito que na altura pagava-se, acredito que era já em 2010, quando já tínhamos nos deslocado para o São Paulo, que é a atual localização da Topogis, né, aqui no prédio da Missande, aqui no São Paulo. Ok, então em 2010 começamos a meter os nossos anúncios no jornal. Na altura estava eu a dizer, possivelmente gastava-se 18 ou 20 mil kwanzas para um anúncio de praticamente com dimensões de A5, vamos assim dizer, ou menos. Né? Então, o primeiro anúncio que metemos, as pessoas começaram a ligar, porque na realidade era praticamente um dos primeiros centros de formação, né, a abrir e a dar formação nas áreas de geotecnologia. Né? Na altura começamos a dar as formações em softwares de topografia, que era o AutoCAD Land, né, onde as pessoas aprendiam a conceber projetos de estrada, projetar levantamento topográfico, fazer cálculos de volumes, fazer projetos de loteamentos e muito mais, ok? Então, foi nessa altura também que se escreveu o primeiro manual, né? O primeiro manual na realidade começou a ser escrito ainda quando estávamos no Porto Pesqueiro em 2008, né? Se escreveu o primeiro manual, que é um manual do AutoCAD Land para projeção de levantamento topográfico e projeto de estrada. Esse manual andou tanto que assustei que em pouco tempo já estava em algumas instituições como o IGCA e outras que trabalham com topografia. Então os técnicos utilizavam, investigavam nele, que era então para começarem também de forma independente conseguirem projetar aquilo que o manual apresentava. Então, continuando na senda da afirmação da marca, para além de começarmos na Faculdade de Ciências, onde colamos panfletos e depois daí começou então a divulgação boca a boca, as pessoas foram se transmitindo, falando do Rosário Dilo, da empresa Topogis. Conforme disse, fomos depois começando a meter anúncios no Jornal de Angola, que acredito que metíamos uma vez por mês. Ok, então são essas ferramentas que na altura nós utilizávamos, que era para começar a divulgar a empresa e temos então a empresa como uma marca e uma referência. Mas com o andar do tempo, com o surgimento das redes sociais, foi mais no ano de 2012 para frente, começamos então a utilizar intensivamente as redes sociais. Ok, criamos uma conta no YouTube, criou-se uma página no Facebook. Mas falando a verdade, na altura eu quase que estava sozinho na empresa, isto porque o Vivaldo Augusto, de formas a podermos levar a empresa, e na altura a empresa ainda não faturava do jeito que fatura atualmente, nem que pode se pagar já meu salário, o salário dele e dos outros funcionários. Então o Vivaldo optou por ficar a trabalhar em uma outra empresa privada, ok? Mas íamos tendo interações entre nós, quer dizer que na altura eu fazia uma série de serviços que na realidade era maçante. Se fosse hoje, né, com investimentos que podem aparecer, e atualmente aparecem mais pessoas interessadas em investir, logicamente que não estaria a fazer tudo e conseguiríamos crescer de forma mais rápida. Em fazer as faturas, tinha aí uma planilha do Excel, né, que fazia as faturas, fazia trabalho de topografia, ia para o campo. Na realidade era um trabalho muito cansativo, ok? Tinha praticamente um único funcionário, que na altura era o Batista, né, que trabalhava no Kwanza Sul, ok? E eu fazia quase todos os trabalhos. Isso até uma vez trouxe-me um problema, né? Estava a dar formação porque vinha do campo e quase que caía na sala, né? Tinha cerca de 4 ou 5 alunos, quase que caía na sala por causa da subcarga de trabalho. Foi então que continuamos a decidir, né, investir em formação, formar pessoas, de formas a que essas pessoas então possam nos acompanhar. Nesta altura, a Topogis já formou mais de 1.500 pessoas, né,
quer em topografia, em sistema de informação geográfica, em cartografia, outras ciências ligadas às geociências, ok? E até hoje estamos praticamente preparados para fazer qualquer serviço, quer a nível nacional, né, quer a nível internacional, porque já conseguimos gradear o nosso nome no mercado, né? Assentamos o nosso nome com as ferramentas que eu disse de divulgação que nós utilizamos. Criamos o site, acho em 2014, né? Na realidade, a criação do site deveu-se há uma visita que eu tive de um jovem que começou a trabalhar com marketing digital na altura, que é o Mauro Yange, né? Fez-me uma apresentação das vantagens de afirmar a empresa na internet, né? Criou-se o site e até hoje nós temos o site aí divulgado, temos as nossas redes sociais, né? Temos a nossa página do Facebook, onde temos mais de 55 mil seguidores e vamos interagindo então com os nossos seguidores, divulgamos o nosso serviço, divulgamos nossas formações e damos sugestões, trazemos material de pesquisas, publicamos e partilhamos ideias, então estamos hoje a conseguir levar a bom porto a própria empresa. E foi assim que começamos então a afirmar a empresa. E esta é a ideia que eu deixo às pessoas todas que querem divulgar, né, querem começar no mundo do empreendedorismo. Na realidade, a primeira coisa que tem que ter mesmo é foco, né? As pessoas têm que ter foco. Eu quero isso, vou trabalhar nisso e vou continuar a trabalhar nisso até que a minha empresa seja divulgada e até continuar então com aquilo que eu pretendi. Quando eu digo foco, as pessoas também têm que ter disponibilidade, porque acompanho muitas vezes muita gente tentam fazer ou procuram fazer várias coisas, trabalham nas empresas públicas, querem ter as suas empresas, querem fazer os próprios serviços em suas empresas, querem dar formação e isso é um grande erro, né? Existe uma teoria, que é uma teoria trazida por Todd Duncan, que é um escritor americano, que diz que nós devemos ter a lei da limpeza. A lei da limpeza, na realidade, é retirar tudo aquilo que nós achamos desnecessário, que nós não devemos fazer, né? Delegar esses serviços e ter então disponibilidade para fazer aquilo que nós mais temos que fazer. Por exemplo, com as formações que nós já demos, formamos tanta gente e agora nós, nesse momento, a própria empresa, para além dos técnicos efetivos, nós também colaboramos, né, com as outras pessoas que fizeram a formação conosco, né? Logicamente que antes de colaborar com estes, há sempre um ciclo de atualização e conversa com estes, ok? De formas a poder então cobrir com os serviços que nós podemos fazer. Então, o que é que nós fazemos? Com tanta gente que nós já formamos e tantas pessoas que querem estagiar conosco, quer trabalhar conosco, nós então procuramos sempre que haver trabalhos de grande volume, contratar aquelas pessoas que nós temos em nosso acervo primeiro, pois, né, se há necessidade de ir procurar outras pessoas que não têm em nosso acervo, ou melhor dizendo, que não estão em nossa base de dados, né, melhor dizendo, é que nós procuramos então as outras pessoas e com acordos e conversas nós conseguimos então conceber ou fazer os nossos serviços, ok? Portanto, todo aquele gestor, porque nesse momento eu, né, desde que aconteceu aquela situação que eu estava a explicar, que quase que caía na sala por causa da subcarga de trabalho e decidimos formar mais pessoas ainda e começamos então a recrutar pessoas. Por exemplo, tivemos que recrutar na altura, em 2010, uma contabilista, né, que tinha posto o anúncio no jornal que prestava, organizava empresas, desde relatórios e outras coisas que as empresas precisavam ter organizada em termos contabilísticos, né? Contratei ela começou a prestar serviços, organizou a primeira vez a nossa contabilidade na empresa, né? Que foi a organização do exercício econômico de 2009, quer dizer que começamos a ter então a nossa contabilidade organizada a partir do ano de 2009. Isto é algo muito fundamental para toda pessoa que quer empreender, quer trabalhar ou que melhor dizendo, quer ser empreendedor, ter a contabilidade organizada de formas a poder então saber em que pé a sua empresa se encontra em termos financeiros, ok? Então, a Dominga organizou a contabilidade nos anos de 2009, 2010, 2011. No ano de 2012, eu próprio fui buscar um vizinho, né, que na altura também tinha terminado o ensino médio de contabilidade e decidi então meter aqui. Trabalha até hoje conosco como contabilista. Essa pessoa foi instruída pela Dominga durante um certo tempo e continuou então com os trabalhos que a Dominga fazia, porque na realidade a Dominga aqui era simplesmente uma freelancer que prestava serviços também a outras empresas em termos de contabilidade. Então, depois deste tempo, em 2012, possivelmente, 2012 sim,
contratamos a primeira cartógrafa, que é atualmente a engenheira Maria, né, que trabalha com cartografia, com alguns softwares, né, que foi a pessoa que esteve em frente na produção do mapa turístico da cidade de Luanda. É uma pessoa íntegra, que trabalha muito bem com o sistema de informação geográfica. Logicamente que primeiro também teve que ter uma formação aqui na TopoGIS dos softwares de sistema de informação geográfica, e contamos sempre com o seu auxílio, o seu apoio até hoje. Então contratamos seguidamente, além do Batista, que nós já tínhamos contratado, porque o Batista depois teve que se ausentar devido à faculdade, entrou na faculdade, depois estava a complicar, então consegui conciliar a faculdade com os serviços que nós íamos tendo. Tivemos que contratar uma outra pessoa, que é o Kimba, né, que foi também nosso topógrafo, e contratamos um outro jovem, que é o Faraday. O Faraday, na realidade, é um topógrafo que nós instruímos na altura quando o Valdo, na empresa Legos, servia, né? Na altura, ele como topógrafo, tiveram que meter auxiliares de lá da província, lá no Kwanza Sul. Então o Faraday foi uma das pessoas que foi só auxiliar, e durante os anos todos que ele foi trabalhando lá, o Faraday então adquiriu aquelas habilidades de um bom topógrafo. Assim que o Vivaldo saiu de lá, viemos para Luanda. O Faraday também, na altura, deslocou-se para Luanda e apareceu na nossa empresa, então conseguimos contratar ele também como um dos nossos topógrafos principais. Além dele, contratamos então também o Pedro Vitoriano, que é um topógrafo. Na realidade, essas pessoas nós fomos contratando, fomos passando a nossa experiência, e foram pessoas que foram assumindo os trabalhos de topografia, de cartografia, de sistema de informação geográfica. Além destes, por exemplo, no projeto de mapeamento da cidade de Luanda, tivemos que recrutar estagiários que é para trabalhar no projeto, que tinham que fazer os trabalhos de levantamento dos pontos de interesse das vias de algumas cidades, ou melhor dizendo, de alguns municípios de Luanda para além do município. Recrutamos estagiários que saíram da Faculdade de Ciências da Universidade Metodista, que trabalharam conosco e coletaram essas informações. Foram dadas alguma informação sobre o processo de coleta de dados em sistema de informação geográfica móvel. Então fomos caminhando até hoje, mas mesmo naquela altura também já colaborávamos com um topógrafo sério, que é o Oliveira, né? Foi um nosso parceiro há longos anos. Quando tínhamos grandes volumes de trabalho de topografia, esta pessoa então também, que era nosso colaborador, também ia apoiando-se. Então, na realidade, é uma certa organização que era necessário, e eu próprio depois fui me afastando de muitos serviços e fui me focando simplesmente naquilo que eu devia fazer. Fiquei praticamente até hoje como um gestor de projetos, né? Vou gerindo as equipes de topografia e sistema de informação geográfica. Mas assim que o Vivaldo decidiu então também abandonar a empresa em que trabalhava, porque quis já se juntar àquilo que nós constituímos juntos, ok? Veio para a TopoGIS. Durante algum tempo foi me acompanhando, vendo os processos de organização e como é que as coisas deviam ser feitas, e foi entregue então em sua mão a gerência dos trabalhos de topografia. Quer dizer que nessa altura ficamos praticamente divididos. Eu vou gerindo, né, sou um gestor principal geral, né, mas vou gerindo praticamente os trabalhos de cartografia e sistema de informação geográfica. E o Vivaldo Augusto, uma pessoa com muita experiência em topografia, trabalhou em várias empresas desde os anos de 2002, né, já trabalhou na Somag, já trabalhou na Tecnovia, já trabalhou na Legos Tervia, trabalhou em muitas empresas, acompanhou vários projetos de estrada, de drenagem, de monitoramento de edifícios. Por exemplo, muitos edifícios que nós vemos aí na cidade de Luanda, Vivaldo Augusto foi uma das pessoas que acompanhou então esse processo de monitoramento. Foi por isso então que decidi pôr ele em frente, que é para poder então ser o gestor principal dos trabalhos de topografia. Então nessa altura estamos mais praticamente como gestor e estamos com muito mais folgado. Em alguns momentos damos algumas formações que a TopoGIS ministra, né? Ligados mesmo às áreas em que nós atuamos, e então vamos nos afirmando no mercado. É assim que deve ser a afirmação. Se, conforme eu disse anteriormente, se houvesse financiamento, porque a TopoGIS sempre trabalhou com fundos próprios, isso é, os serviços que nós prestamos, as entradas que nós temos, é aquilo que nós investíamos no próprio negócio, né? Por exemplo, os aluguéis, o pagamento dos impostos, a compra de equipamentos, a compra de equipamentos, quer de campo de topografia, quer computadores para formação e não só. Então isso tudo nós fomos investidos, era o que entrou, nós investíamos, e hoje então a TopoGIS está já, né, desde
desde 2008 até hoje, está há 10 anos neste mercado de geotecnologias. Logo, fica aqui então os pontos para poder afirmar uma empresa, né? Por exemplo, a divulgação, quer em meios tradicionais como panfletos, folhetos e outros. A divulgação da empresa na internet, né, ter um site, é sempre importante uma empresa ter um site, porque os teus clientes muitas vezes também são aqueles que vão na internet e vão pesquisar, por exemplo, topografia. Escrevem topografia na pesquisa, se vem, por exemplo, TopoGIS aí, dá um clique e conseguem então ver as empresas que prestam serviço de topografia. Por exemplo, até neste momento nós temos recebido alguns trabalhos cujos clientes na realidade nos encontram a partir da pesquisa que vão fazer na internet. Mas essa afirmação na internet a partir do site segue um certo critério. Por exemplo, o SEO, que é algo que nós vamos falar mais em frente. Eu posso até já adiantar que o SEO, que significa Search Engine Optimization, é um sistema de otimização do site, né, que facilita então que a empresa tenha uma posição na pesquisa da internet no topo. Por exemplo, quando vamos pesquisar TopoGIS, ou melhor dizendo, topografia, em Angola, uma das primeiras empresas que pode aparecer quando você vai fazer a pesquisa pode ser a TopoGIS. Isso deve-se a este próprio SEO. Isso é, ao construir o site, o nome, as imagens têm que ter nomes próprios, né? Por exemplo, topografia, podias meter mais um traço TopoGIS, por exemplo. Os separadores têm que ter nomes próprios e existe um espaço ao você criar o site, né, que facilita no SEO. Por exemplo, nós trabalhamos com o Wix, que é uma plataforma de criação de site, onde você mete então as definições ou as informações daquilo que vai se pesquisando, SEO, escrever SEO, escrever TopoGIS, escrever topografia, e logicamente também as divulgações ou as publicações contam muito. A TopoGIS tem um blog onde vai fazendo várias publicações sobre trabalhos de topografia, serviços de topografia, formação em topografia, vários conteúdos, né, relacionados a pesquisas de topografia, cartografia, sistema de informação geográfica. Isso tudo então é que faz com que as pessoas, quando tiverem que ir fazer uma certa pesquisa, por exemplo, vamos supor que escrevem mapa de elevação, né? Pode aparecer, por exemplo, um link em que vem um vídeo, um exemplo, né, da TopoGIS. Então isso tudo é que possibilita com que a empresa tenha uma posição de destaque nas pesquisas do Google, ok? Para além disso, falando em internet e redes sociais, por exemplo, aquelas divulgações importantes relacionadas às áreas em que nós atuamos, as interações com as pessoas, alguns conteúdos também importantes ligados à área em que nós atuamos, né? As pessoas geralmente quando vêm não se interessam e vão fazer então a leitura e vão pesquisando a nossa página do Facebook. Logicamente que há sempre alturas em que, para além daquelas publicações normais, também pode fazer algumas publicações patrocinadas de alguns serviços, algumas formações, publicações nos jornais. Desde que apareceu as redes sociais, nós até saímos um pouco do jornal, porque na realidade era muitos gastos que tinha que se fazer. Com as redes sociais, ou melhor dizendo, com o Facebook, tu consegues gastar menos, principalmente naquela altura em que os visas funcionavam bem, mas logicamente que vai haver sempre a altura em que tu vais ter que alcançar aquele público que unicamente lê os jornais ou que não conseguiu visualizar a publicação na altura que estava a rodar lá nas redes sociais. Então, essa publicidade também é sempre fundamental. Então, são essas as chaves fundamentais que as pessoas ou os empreendedores devem seguir, que é para poder então afirmarem a sua marca. Afirmar a marca também é formar as pessoas, conforme mencionado anteriormente. Formamos várias pessoas, quer as pessoas que vieram fazer as formações normais, quer aquelas pessoas que têm trabalhado conosco, que têm sempre formações contínuas, ok? Formamos tanta gente que hoje conseguimos ser gestores e delegar os serviços às outras pessoas. A delegação é algo muito importante quando as pessoas querem então poder atingir os níveis ou as excelências em termos de prestação de serviços, porque tu a fazeres tudo, vais ao campo, desenhas, contactas os clientes, chega a ser um trabalho muito cansativo. Por isso é que, conforme eu disse, é necessário foco, disponibilidade. Até hoje eu nunca trabalhei, desde que constituiu-se a TopoGIS, não fui trabalhar mais em nenhuma empresa, simplesmente trabalho na TopoGIS, e a TopoGIS tem o nome que tem devido à carga que eu tenho dado, e atualmente, logicamente, com muito apoio daquelas pessoas que estão conosco, porque é sempre importante ter pessoas que querem subir conosco
o topo da montanha, até porque geralmente nós nunca vamos conseguir atingir o topo, porque quando chegarmos naquilo que nós acharemos que é o topo, vamos querer subir ainda mais. Então, a formação dessas pessoas que têm que estar preparadas que para conseguirem, conforme eu disse, escalarem a montanha conosco, é sempre fundamental, porque tu estás ali a transmitir confiança, estás a formar essa pessoa, não importa se essa pessoa depois de ser formada durante um tempo pode decidir largar ou deixar de trabalhar contigo, mas é sempre importante formar as pessoas, porque são essas que depois vão transmitir aquilo que você faz, os teus serviços, a tua interação, a comunicação com as pessoas tem que ser importante, a humildade é importante, ok? Ajudar então a divulgar, por exemplo, na minha página do Facebook pessoal, eu divulgo muito sobre os serviços e divulgo muito, escrevo muitos artigos relacionados à minha área de atuação, então as pessoas seguem-me por causa também destas questões. Então, formação de pessoas que é para conseguirem escalar a montanha ou ir escalando a montanha contigo é muito, mas muito importante. Não podemos desprezar esta parte. Por exemplo, quando comecei a trabalhar com redes sociais, depois tive que formar outras pessoas que assumiram então o cargo nas redes sociais. Portanto, hoje estamos aqui a Topogis, cujos objetivos seguintes é escalar o máximo possível, porque o trabalho mais difícil foi feito, que é da marca, né? Tornar a marca uma referência, que já é atualmente, né? Agora o que nós queremos, né, é escalar. Por exemplo, escalar é mesmo conseguir ter entradas suficientes que é para então dizerem não, que aquela empresa tem a situação financeira X, é mesmo isso que nós queremos, né? Escalar, conseguir trabalhos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, ok? Apresentar então os nossos projetos, se necessário fazer alguns pitches, né? Se formos solicitados ou se tiver locais que é para fazermos isso, que é para podermos então agora termos uma empresa financeiramente acentuada, porque a empresa já é uma marca, já é uma referência, já formou tanta gente, já tem tanta gente que quer trabalhar conosco e que pretende trabalhar conosco devido às nossas aberturas, né? Nós conversamos normalmente com as pessoas geralmente quando vêm para Topogis, mesmo se for só para uma visita, querem voltar mais, se for para uma formação, querem fazer novamente formação. Se for para pedir serviço, pedem um serviço, depois querem pedir novamente o serviço. Na realidade, tudo isso deve-se àquela humildade, o acompanhamento aos clientes que nós temos prestado. E isso só será fundamental para todas as pessoas que querem afirmar a sua marca e para todas as pessoas, então, que querem ver a sua empresa crescida. Portanto, são esses pontos que eu queria deixar hoje. Foco é muito importante. Quem quer mesmo ter uma empresa tem que se definir. Se quer trabalhar no Estado, se quer ter a empresa, se quer fazer as duas coisas, porque quando você se define, tem foco e acompanha a tua empresa, tem mais facilidade. Por exemplo, as pessoas renomadas que nós conhecemos até hoje, que têm as suas empresas a nível mundial conhecidas com os seus nomes. Por exemplo, temos o próprio dono do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, ok? Ele está aí. Onde está, porque decidiu ter foco, trabalhando em seu projeto e sem ter mais outros serviços, ter que fazer várias coisas de uma vez, ser professor, trabalhar em outro sítio da instituição pública, ter que fazer todos os serviços da empresa, ir em reuniões e isso não funciona devidamente para quem quer crescer. Portanto, ou quer ser empreendedor ou quer ser um funcionário público. Fica aqui as minhas sugestões. Muito obrigado e até o próximo podcast. Rosário Dilo. Foco, fé, determinação.